Mauro, Diga, meu amigo, manda lá. queria comemorar, celebrar um número. Um número? Que número é esse? 40. 40 anos de vida? Mas você já fez 40 anos. 40 anos, ó. 40 aqui, ó. 40, olha Você aí. sabe que eu tava num lugar esses dias e falaram que eu tinha cara de 25. E tu acreditou? Era só pra tu pagar a Mauro, conta. mas não é esse 40 não que eu queria falar, Que Mauro. 40 então é? Eu queria falar do episódio número 40. Sim, merece muita comemoração, com Eu tenho certeza. uma coisa que eu não falei antes, mas eu vou falar agora. E eu vou comemorar porque eu estou de patrocínio, Mauro. Ah, é? De quem? Maurocínio. Esta camiseta quem vê é do meu amigo Mauro. Só você Nem mesmo falei. pra revelar o segredo Veio agora. dos nossos bastidores. Pois é. E esse episódio não poderia faltar o quê, Mauro? O quê? Café da Dona Ivani! É isso aí, minha mãe falou, vamos fazer um café para comemorar os 40 episódios, a Dona Ivani mandou então, uma garrafa aqui especial pra gente. Café. Pra gente e, Mauro, eu falei que hoje tem comida, Mauro. Mas vamos comer, sujar os dentes de chocolate. Ó, é bagunça mesmo no ar, hein? É assim que a gente faz. Ó, é aqui, ó, ao vivo. Não, ao vivo não é, né? Porque é gravado, mas a gente tá fazendo aqui tudo no improviso, ó. Sei. Meu amigo, vamos brindar? Ó. 40 episódios. 40 episódios. Começamos meio brutamente. Pois e é. Hoje já estamos sentindo muito mais à vontade. Brinde, obrigado para todo mundo aí que nos acompanha e que nos dá força. Pois é. Cafeinado estamos. E bora lá, Mauro. Para falar desse tema de hoje. E qual é o tema de hoje, Mauro? Por que a gente começou aí com essa nossa encenação, né? Porque a gente quer falar muito, nesse nosso episódio 40, o título é Antes do Próximo Passo, é importante olhar um pouco para trás. Né? Então a gente vai fazer aqui uma recapitulação do que a gente traçou aqui de algo, não só do cafeína, né? A gente quer falar de uma abrangência maior, mas falar um pouco sobre justamente o quanto que a caminhada Exato, é o valor da história. E até porque tudo tem, né? Um meio, um começo e talvez um fim. Talvez um fim, né? Acho que o meio que é a maior parte, né? Exato. O fim, se um dia chegar, né? Então, legal. Então, para a gente abrir aqui, a gente, claro, tem o nosso Shazam, né? Boa. E o Shazam de hoje, ele é especial porque a gente resolveu focar, e a gente teve que fazer uma pesquisa aqui, para a gente rememorar qual foram os 3 episódios do Cafeína que você mais gostou de fazer. Bom, para mim, assim, você sabe que 2 já estava na mão ali, né? Para mim, o primeiro episódio, Mauro, não só porque ele marcou ali o começo de um projeto que estava parado ali, né? Que foi o nosso empurrão da ladeira, né? Tudo que foi, tudo que foi o Cafeína, né? Tudo que vocês gostaram, não sei, né? Espero que tenham gostado. Se estão seguindo a gente, né? Estão gostando. Mas eu acho que o primeiro foi legal porque a gente trouxe ali discos, coisas que se me fizeram. Joia. Você sabe que eu falo muito sobre isso, né, o que o disco traz para mim. A nostalgia. Eu acho que aquela coisa da nostalgia do disco, o disco me leva para algum lugar e poder trazer aquilo aqui, né? Todos sabem o quanto eu gosto. Tem meus discos aqui atrás aqui. Então, quanto isso foi legal, foi muito bacana bater nisso para mim, porque eu gosto. Número 1, a gente falou sobre música em formato físico, né? Legal. Quando a música se torna palpável. É esse episódio aí que a gente abriu o nosso trabalho. Eu gosto, né? Isso está dentro da dica dele, mas eu gosto muito desse episódio para a gente rever como que era a nossa postura aqui de gravação. Bacana. Muito embrionário. Qual o segundo episódio que você mais gostou? Bom, não podia ficar de fora, né, Mauro? Acho que foi um episódio que eu quis muito e pai de menina, afeto, desafios número 14. e aprendizados. Né, Mauro? Que foi um tema que você trouxe. Exato. Gente, geralmente quem traz o tema é o Mauro, então tem alguns temas ali que quando eu trago ali, é porque eu queria muito, e vocês sabem que a minha Julinha, meu grande amor, que tem feito alguns protestos ultimamente, já falo sobre isso, mas foi o que eu falei, acho que a minha maior profissão, o maior papel do Wagner é o pai. É o ser pai primeiro, antes de tudo, né? Você sabe o quanto eu gosto, quanto isso é importante para mim, legal, né? Sou prova, meu amigo. E foi muito bacana, porque nesse episódio a gente também entrevistou meu sobrinho, né? Pois fizemos perguntas e ele... A primeira participação externa. E foi importante, porque veio de fora. Veio do Canadá. Foi muito legal. Obrigado, Daniel. Eu sei que ele assiste também a gente aqui, ele confere, ele fala, tio, eu não consigo ver tudo, mas eu estou sempre ali acompanhando, porque muita coisa do que vocês dois falam bate com a vida que ele está vivendo lá. Olha que legal. Muito legal, né? A gente conseguir influenciar alguém tão longe assim. Então, 14...
Pai de Menina foi um episódio muito Quem sabe nós vamos trazer ele para falar como que é viver de fora. Tomara. Será? Não sei, né, Mauro? A gente pode fazer isso. Vou dar essa ideia para ele. Pois é. E qual é o terceiro episódio, meu amigo? Bom, meu terceiro episódio foi o número 30, Mauro. O número 30 chamava Menos Pessoas e Mais Sentido. Coincidentemente, eu trouxe esse tema também. Exatamente. Né? Eu lembro que era um momento seu, né? Exato. Eu acho que esses temas me marcam muito exatamente por serem coisas muito pessoais. Autoral. Né? E você estava perguntando, falando de coisas, e são episódios que tendem a engajar mais ali, porque eu acho que é muito do que a gente está sentindo, né? Tem muita coisa que a gente traz aí do dia a dia, mas esse episódio foi muito... faz parte de algum tipo de mudança que aconteceu ali. Umas viradas de chave. Exato, viradas de chave ali, né? Eu lembro que eu também me vi no episódio porque a gente estava falando muito sobre mudança. Exato. Nas nossas vidas. Eu lembro que é muito disso. A gente às vezes tem, né, aquelas pessoas que estão sempre ali com a gente, tal. E chega momentos que não é que elas deixam de fazer parte, mas do todo, de repente, cada um vai para um lado, e tem momentos. Então, por exemplo, eu tenho meus amigos que eu não me vejo tocando com outras pessoas se não for com eles, né? Mas empreendendo é outro caso. Não vai fazer sentido. Porque ele tem a vida dele, eu tenho a minha, né? Então, foi um pouco disso. Então, são esses episódios. Joia. E você, meu amigo? Enquanto ele responde, vou comer. Perfeito. Eu marquei aqui, né? Eu tinha que memorar, a gente fez uma pesquisa. Acho que o primeiro que eu quero trazer aqui foi o número 10. 10 porque a gente combinou, né, que quando fosse 10 episódios a gente ia fazer alguma coisa especial. E a gente falou sobre Eu Sempre Vou Querer Café, né? E aí foi uma delícia, porque eu trouxe um monte de cacareco aqui, lembra? Sim. Trouxe muita coisa sobre café, eu adoro falar sobre café. Tem um monte ali de utensílio, eu acho que foi um episódio muito divertido pra gente. Foi né? mesmo. E ficou claro, quando eu assisti recentemente, eu voltei a assistir, e ficou muito claro como a gente se divertiu ali, foi muito legal mesmo. O segundo que eu acho que é muito importante também pra gente aqui, que eu quero trazer, foi o número 7. Que é o criar em duplas. Boa. Que também foi um tema que tinha tudo a ver com a gente, porque a gente analisou como que a nossa dupla começou a criar. Diga-se de passagem, ele já está quase em 3 mil visualizações. Esse é o vídeo interessante, né? Porque ele virou um estudo de caso para a gente. Por que esse tema, né, criar em duplas, continua dando bastante acesso aqui para a gente. Então, é um estudo de caso que a gente está trazendo para o que vem aí para frente. E o terceiro, mas não é menos importante, que é o número 17, que era o tempo de amizade. E lembro que esse tema eu que pedi para a gente colocar. Não só pela nossa amizade, mas pelo valor danado de gigante que eu dou para as amizades que a gente tem. Que a gente Quem aí tem um amigo de mais de 10 anos, Mauro? Opa, eu tenho um amigo desde os meus 10 anos. Olha só. Se eu estou com 52... Augustus, 42 anos, a gente se dá bem sem nunca ter brigado. Você sabe por que eu não tenho um amigo de 42 anos? Por quê? Porque eu tenho 40. Mas eu Genial. tenho. Mas eu acho, né? Eu acho que nesse episódio foi legal, porque, por exemplo, eu falei do Márcio, padrinho da minha filha, Exato. Sou o padrinho da filha dele, sou o padrinho de casamento dele. Joia, olha aí. E hoje eu não sou casado formalmente. Mas o dia que eu for casada formalmente, com certeza ele será um dos padrinhos. Ele já é padrinho, né? Ali de presença. O legal dessa amizade, Mauro, é que nossos avós já eram amigos. Bacana. Nossos pais, a minha mãe levava a mãe dele, minha mãe é mais velha, minha mãe levava a mãe dele pra brincar na rua, tipo assim, cuidava dela e dos meus tios, né? Olha que legal, né? Bacana. Então esses são aí os seis episódios que a gente rememorou aqui com vocês, que foram os episódios, acho que mais marcou pra gente, né? A gente está num processo de criação cada vez maior, a gente está criando novos cenários aqui pra gente, tem muita coisa vindo aí, mas a gente vai falar depois. Será que tem? Por falar nisso, né? Tá acabando, né, Wagner? Eu não sei, então... É o que eu sempre te falo, né, Mauro? Tipo, eu já te falei, acho que no último episódio, no último não, no 37... Que a gente falou do... Eu falei pra você, né, Mauro? Eu falei, Mauro, eu gosto de tudo que eu faço, tem que ter um começo, um meio e eu só paro e tem que ter um fim. Mas vamos falar disso agora. Não vamos falar disso agora, não. Bom, por que a gente escolheu esse tema aqui, né? Porque a gente tem aquela pressa de seguir para frente, de seguir adiante. Mas o que a gente quer fazer aqui é tentar, antes do próximo passo,
olhar um pouco para trás para a gente ter certeza que essa caminhada tem valido a pena. Será que valeu a pena? Com certeza, né? Porque eu gosto muito de imaginar, por exemplo, né, meu Instagram. Meu Instagram eu faço para mim, né? Eu imagino que em algum momento a gente não vai ter memória. Eu quero olhar ali meu Instagram e ver quantas experiências eu tive, quantas experiências bacanas a gente teve, marcou. Se chorei, eu se sorri. É que eu sorri. O importante é que emoções eu vivi. Perfeito, perfeito. Outra coisa também é que às vezes nessa euforia de querer avançar, a gente tem pouco tempo para refletir. Eu acho que o processo de reflexão para N situações, né, para N motivos, tudo, né, Mauro? É muito maduro fazer isso. Só que na correria a gente tem deixado. E é preciso, né, Mauro? Porque senão você só acontece. Eu acho que para tudo. Eu vou falar um pouco do meu trabalho, né? Então, quando a gente vai fazer ali, de repente, um tráfego pago, por exemplo, um cliente, né? A gente tem ali o momento de planejamento, o momento de execução, e se a gente não parar para fazer uma análise, joia, você não vai melhorar os resultados, né? Vai ficar então, rodando no mesmo. Exato, né? Por exemplo, você estava falando aqui, Wagner, curiosamente, o episódio, né, o que tem de diferente nele? Né? Então, se a gente não para, senta, olha e vê, tá dando certo? Vamos continuar isso ou vamos parar por aqui? A gente nunca pensou em parar, né? Eu acho que é uma coisa interessante. Não? Mas chegar no 40... Não vamos falar disso. Não imaginava, mas vamos lá. Ó, uma frase aqui de impacto para a gente seguir. Quem não olha para trás quem não olha para trás com consciência vai repetir caminhos que não... Posso falar de novo, gente? Espera aí, que embolou aqui. Peraí, ó. Volta aí. Vamos lá. Quem não olha para trás com consciência repete caminhos sem perceber. Eu acho que é o que a gente não quer fazer, né? Repetir os caminhos que não foram bacanas. E sabe o que é isso, Mauro? Também quem não olha para trás, analisa, né, para planejar o seu futuro, ele tá fardado ao fracasso. Pode ser. Né? Porque eu acho que a importância, né, desse episódio também, desse tema, é a gente parar para pensar que se você faz a mesma coisa durante 10 anos, né, você já falei isso. Você está minando o seu fracasso ali, porque você não está melhorando, você não está... Né? Então, você tem que ver, isso deu certo, continua, é o lance do Pareto também, outro episódio que já falamos do Pareto, né, foi falado isso. Então, é isso, de repente isso aqui era bom. Quando a gente chega aqui, legal, é bom, mas o que eu faço? Eu tiro o quê? O que não tá acrescentando. Eu tiro 80 e mantenho 20. Tiro 80, eu acho que faz parte, né, Mauro? O que não está acrescentando. Essa pergunta aqui, quando a gente bolou aqui, eu tenho certeza que foi para você. Olha. Você celebra as suas conquistas ou só parte para a próxima e tá bom? Legal isso. Isso dentro de estudos, de coisas que eu fiz, né, tá muito dentro, Mauro, porque a gente tende a chorar com os fracassos. E a gente potencializa isso muito. Né? E acho que a gente já falou muito sobre isso, sobre quão importante é você saber ali das conquistas que você teve. Então, por isso dá clareza. Comemorar, né? Cada vez. Então, eu comemoro muito. Né? Por exemplo, hoje, brindamos aqui 40 episódios. Né? E se a gente não tivesse começado no primeiro lá atrás, a gente não estaria fazendo... É muito louco, né? Não sei se vocês perceberam, né? Mas toda vez o 10, o 20, o 30 e agora o 40... São marcos. São marcos pra gente. Exato. E aí... Quem é o Marcos? A cada redondo... Quem é esse Marcos? Não sei quem tá na live. Mas cada um que a gente chega no redondo, né? No número redondo, pra gente é um momento de comemoração. Então, o 40 é uma comemoração aqui. Poxa, mas ao mesmo tempo é um encerramento, né? Deixa pra lá. Vamos continuar. Então, ó, o valor de rememorar essa consciência aí, com consciência aquilo que a gente avançou. Acho que uma coisa bacana é que eu lembro que você pode contribuir. Quais foram os aprendizados invisíveis que a gente teve nessa caminhada, amigo? O que você acha? Antes de vir para o emocional, eu vou para o lado técnico. Tá. Boa, concordo. Qual foi a evolução? Que essa é a parte dele que eu acho que eu admiro pra caramba. Não, eu não vou falar nem... Primeiro eu vou falar de algo que você já falou aqui, ó. O que eu falei? Mas, por exemplo, quando a gente começou a gravar lá atrás, era muito mais engessado. Não é? Concordo, e hoje a gente, né? Concordo, o Mauro, a gente participa de alguns grupos, eu faço parte do conselho de um grupo de network, né? E o Mauro participa lá com a gente. E ele viu lá, quando tem um pitch,
Meu, eu tô desenroladão agora no perfeito. pitch. Antigamente eu tinha muito medo. Dá aquele friozinho, Perfeito. porque é gostoso esse friozinho, mas olha como a gente hoje Concordo, nós estamos é muito mais desenvoltos, né? Muito mais soltos. Antigamente a gente Legal. gravava com o microfone condensador aqui, ó, ficava aquele de fundo. Entendi. Pega lá os primeiros episódios. Entendi. Olha esse como Então, tá. tecnicamente, a gente evoluiu. A nossa performance aqui também evoluiu. Né? Legal? Não é? Esse é um aprendizado invisível, com certeza. Sim. E acho que um pouco de falar da gente, né? Eu tava quase falando Shazam, porque eu tava qual que é o terceiro? Mas vai lá, Mauro. Não. Acho que uma coisa bacana isso eu falo muito nos treinamentos, né? Principalmente treinamento de vendas. O vendedor, ele tem muita facilidade de falar da empresa. Sim. Mas me fala de você, fala aí da sua carreira. A pessoa engasga, gagueja, mas não sabe Mas falar você falou dela mesma. isso. E a gente está aprendendo isso aqui. Você falou isso, mas é quando a pessoa está fazendo uma entrevista de trabalho, né? Sei lá, pode ter mudado, tá? Mas na minha época, existia o tal de fale 3 qualidades suas, né? A pessoa e perfeccionista, né? Eu sou perfeccionista. Batida. E agora me fale 3 defeitos. E aí ninguém sabia falar. É difícil, né? Então, é um pouco disso que você falou. Bacana. Né? Aqui, ó. A gente falou dos aprendizados, mas quais foram os erros que nos ensinaram até aqui? O que você acha que pode ter acontecido de erro, que a gente mancou e a gente aprendeu com isso? Mauro, eu acho que 40 episódios ali, né, que se fecha um ciclo ali, a gente pensa que também a gente fez isso, né, alguns dias de vamos entender, por exemplo, por que o episódio 17? O 7. O 7, né? O Criar em Dupla? Olha lá, é o 7. Isso. Deu isso. Então, eu acho que é uma separar, olhar e entender, esse caminho foi bom, isso aqui, né? Então, é um pouco, né, de ponto de melhoria, de você entender o que você precisa fazer nos outros episódios para dar isso aqui. Né? Eu lembro que a gente teve um amigo meu me chamou a atenção sobre a condição do som. Sim. Né? Teve ali um episódio ou outro, a gente pede perdão aí, né? Exato. Porque a gente estava aprendendo, trocando microfone. Teve uma vez que o microfone acabou a bateria no ato, lembra? No episódio 37 aconteceu isso. Né? A bateria não estava ali. Aí a gente começou, eu coloquei e vamos. Porque é bacana que a gente não quer perder a nossa espontaneidade. Exato. Vocês sabem, já foi falado isso aqui algumas vezes. E uma coisa que quando o Mauro falou, né, a gente tinha esse projeto era para ser um encontro presencial. Um encontro presencial de network. Começou passou, assim. Exato. E acabou que, dentro de 300 mil projetos que a gente tem, ele tinha ficado engavetado. Aí quando voltou, e se a gente gravar? Em vez de esperar todo mundo aparecer para a gente debater, e se a gente vamos gravar? A se debater? E aí ele virou um podcast. Né? E aí eu lembro que a única coisa que eu pus para o Mauro Mauro, gravar corrido sem corte. Sem corte. Porque eu lembro que eu falei muito do lance do Podpah. Podpah, perfeito. O que eu acho excelente nos caras, né? Que eu acho que quando você fala de olhar para trás, olhar e entender, né, analisar como os caras é um pouco do que assim. A gente tenta, né? A conversa começa aqui, daqui a pouco ela vai guiando por outro caminho ali e tal. E o que a gente, né? Pode surfar com isso tudo vai com surfando. Naturalidade, que eu acho que o Podpah, o que ele mais nos passa é a naturalidade. E é um pouco disso que Por isso que a gente né, quando eu falei, né? A gente aqui, muito quietinho, que a gente tá, né? O barulho que a gente tá fazendo bem diferente. Comer. Adorei, comer ao vivo. Come ao vivo aqui. Não, eu tenho que falar aqui da pauta, já como já, peraí. Outra situação o que eu acho que é bacana a gente pensar que o nosso crescimento, ele não é linear. Né? A gente está falando de aprendizado, das mancadas. Então, a gente está entendendo que o nosso crescimento ele não é linear. A gente pode crescer um pouquinho, pode cair um pouquinho, pode crescer outro pouquinho, e a gente continua aprendendo nessa caminhada. Quem nunca ouviu que a vida é uma montanha-russa? Né? Para cima e para baixo, o importante é isso. A gente tem a força para subir, a sabedoria para saber descer, porque a gente vai subir de novo. Eu acho que isso é muito legal. Então, pequenos avanços contam sim, né, meu amigo? A gente está aprendendo. É interessante, né? Porque eu lembro quando a gente estava fazendo, se eu não me engano, era o 20 alguma coisa, o pessoal da Conteúdo é Mais. Puxa, vocês não querem trazer o podcast de vocês para virar uma coluna aqui dentro? Puxa, reconhecimento, né? Eu tenho vivido muito essa palavra, reconhecimento, para N situações. E quando alguém, né, um outro canal, nos convida para ter uma coluna lá,
foi um reconhecimento também que nos deixou muito feliz, muito legal. Obrigado, Eu conteúdo acho, é né, mais. até voltando numa outra pergunta, mano, quando você pensa nisso, é um ponto que nos faz olhar, pensar e, opa, legal, vamos, aqui tá assim, vamos dar um passo a mais pro conteúdo a mais, vamos melhorar agora, vamos trazer Joia. mais coisas, né? Eu acho. Isso. Então, porque aí tem certeza que a gente vai acabar? Ah, vamos lá, vai. Tá bom. Eu não quero pensar nisso, mas toda hora vem 40. Será que vai acabar? Mas vamos É lá. cabalístico. Então, agora o foco é assim, o que mudou na gente? Tudo Bacana, bem? Vamos esquecer show. um pouquinho ali né, o que mudou na gente. O que você acha que mudou no seu processo de mentalidade? Eu acho que você fala muito uma frase que é falar em voz alta. E o Cafeína traz essa oportunidade pra gente. Então, às vezes, eu queria falar com alguém e não consigo, e a gente fala para todo mundo. Tem um espaço aqui legal para a gente falar com liberdade, naturalidade, né? Com sinceridade. Exato. Né? Bacana. O que mais você acha que pode ter mudado? Aí você me pega, fala você uma. Ó, eu acho que o que mudou na minha mentalidade de estar aqui, primeiro vou pegar o voz alta, né? Quando eu falo falar em voz alta, não é sair gritando, mas você tirar um pensamento e transformar ele numa frase e que mais pessoas ouvem. E principalmente você ouvir a sua frase. Porque enquanto a gente só é um pensamento, é uma nuvenzinha ali, meio abstrata. Quando eu pronuncio isso, é mais próximo de uma coisa real. Acho que a minha mentalidade também é muito do tirar os projetos, e eu vivi a minha carreira dando força para os projetos dos outros. E aí, quando chega a pandemia, era o momento de eu dar voz aos meus projetos. E acho que o Cafeína, que a gente começou a tentar pensar nesse encontro de empreendedores, né? O Cafeína seria um encontro presencial, tipo uma mesa de debate, roda de conversa. Quando a gente traz ele para podcast, me deu ali um start muito bacana, de mentalidade de concluir o meu projeto. E sim, claro, eu continuo apoiando o projeto de todo mundo, essa é a minha carreira, mas também apoiar a mentalidade da minha construção, do meu entregável ali. Acho que foi muito bacana. Outra situação, você acha que a gente teve que ajustar os nossos comportamentos para estar aqui? Sempre. Eu acho que ajuste de comportamento é válido para a vida num todo, né, Mauro? Vamos parar e pensar assim, quando a gente era criança, as brincadeiras que eram válidas já não são mais válidas hoje em dia. Concordo. Quantas músicas criadas lá atrás não cabem no dia de hoje? Concordo. Né? Quantas atitudes lá de trás para hoje não? Perfeito. Por exemplo, eu também eu observo isso em você, né? Todo episódio a Júlia aparece. Né? Ela é comentada aqui. Então, o seu próprio comportamento como pai, exato. Né? Acho que foi uma coisa muito notória aqui para todo mundo, né, pessoal? Acho que todo mundo aí pode comentar isso, né? Temos aqui um pai danado de bacana, né? Muito legal aqui. E eu também percebo que eu também tenho estado mais à vontade para falar ali do meu cotidiano. Né? Falar da minha família, falar da minha relação com o Fábio, com o meu, que eu chamo de Moreno, né? Então, falar isso aqui em voz alta também é uma mudança de Sabe, Mauro, você está falando sobre isso, né? Mas até isso eu percebo, que cada vez você está mais livre para falar sobre isso. Exatamente. Eu sou de uma época, pessoal, outro dia eu estava falando com uma amiga minha, eu sou de uma época que a gente apanhava se a gente falasse em voz alta, né? Não que hoje eu não sofra esse perigo. Pelo contrário, eu estou ficando exposto aqui. Mas hoje você tem mais voz, né, Mauro? Sim, eu acho que eu me sinto muito mais à vontade. E olha que interessante, eu tenho aprendido isso, eu venho aprendendo isso com os meus amigos mais jovens do que eu, que já nascem, já estão ali para saindo para uma social mais libertários. Eu acho que essa geração, Mauro, agora a Z, a Alfa, eu já falei sobre isso em outros episódios, mas elas, eu acho que nesse ponto, né, nesse ponto de mundo, visão de mundo e de pessoa, eles são melhores que a gente. Pode ser. Uma coisa que eu concordo com eles é o trabalho não é mais o centro do universo. Né? Eu acho que isso é uma coisa que eles tiveram uma sacada, que a minha geração pecou feio nisso. Mas eu acho que isso foi coisa, né, das nossas gerações, né, da minha e da sua ali, né, de achar que o trabalho era... A gente focou tanto no trabalho e a vida passando, né? Exatamente. Então é muito interessante. O profissional veio tão forte. Muito, muito interessante. Muito doido. Muita gente critica esse olhar da geração Z. Sim. Eu acho bacana. É um olhar que eles estão nos alertando que se muito a gente doido. não arrumar isso, vai ter problema. É polêmico e doido, porque para mim é muito disso. Eu falo, pô, né?
mas eles não pensam em ter um carro, É. eles não pensam em ter uma casa, É. eles não pensam... Não, mas eles estão indo para vários lugares, estão... Com mais experiência. Exato. A gente falou recentemente, né? Eles estão valorizando muito o offline, Sim. que eu acho que é um resgate de convívio incrível. É muito importante a gente resgatar o valor do convívio. E a geração Z e a Alfa estão surfando nessa onda muito bem. Olha que bacana, né? Essa frase aqui conclama isso que a gente está falando. Não é só o projeto que evolui, as pessoas evoluem também junto com o projeto, né? É muito legal a gente falar que a gente mudou sim. Exato. 40 episódios depois. 40 episódios, Fábio. Wagner, o Fábio deve estar falando de mim. Grande abraço, meu amigo Fábio. Beijo, Moreno. 40 episódios, Wagner. Mauro. Vamos lá. É um ciclo. Isso aí. Bacana. Ó, outra parte aqui. O que fica e o que precisa ir? Né? O que vai ficar aqui com a gente e o que vai embora? Por exemplo, quais são os hábitos que você acha que a gente criou aqui de gravação, da nossa conduta de agenda, que você acha que vai ter que ficar? Até para tudo que a gente fizer. Pode ser que eles falem o contrário, mas minha dicção melhorou muito. Eu falava rápido pra caramba, agora concordo, meu amigo. Né? Ele era uma espoleta falando. Perfeito. Adorei. Perfeito. Agora, você quer ver uma coisa que eu tenho feito muito? Eu já falei algumas vezes em episódios. Escutar. Ok. Já falei várias vezes, que às vezes você tá aqui e eu fico querendo falar. Então eu tenho praticado muito o poder da escuta, que é algo que para mim era difícil. Perfeito, concordo. A mente dele é tão rápida que eu falo um pedaço da frase e ele já sabe o resto da frase, né? Isso pode ser comum para muita gente, mas para o Wagner era um problema, porque ele atropelava os clientes dele. Né? Eu lembro da gente conversar isso, mas eu vou prestar atenção. Bacana. Acho que um hábito muito bacana também que a gente construiu é a nossa critério de agenda. Né? A gente tem os nossos trabalhos, tem as nossas rotinas, a gente tem nossas famílias. Exato. Mas a maneira como a gente tem, poxa, Mauro, sexta-feira não vai dar porque tem um projeto, tudo bem, vamos fazer na terça? A gente não tem melindre. Afinal é gravado, né, Mauro? Então o importante é quinta-feira tá no ar. E o bacana é também, acho que um outro hábito, teve ali, eu lembro de um projeto, de um episódio que deu um problema técnico. A gente não conseguiu subir, o episódio estava editado, ele não conseguiu subir para o YouTube por um motivo técnico. A gente ficou, puxa, caramba, é o primeiro que a gente vai dar mancada. Aí eu lembro de você falar, Mauro, é como se fosse uma folga. Sim. Então, a gente também respeitar que não tem que ser ali a torta direita, né? Estamos fazendo com carinho, estamos fazendo com alegria, mas o meu microfone acabou a bateria. Lembra dos problemas técnicos? Voltamos, estamos de volta. Ai, caramba. Sabe por que isso? Porque você não quis comer um docinho. Adorei. Será que eu sou a praga do que não comeu o doce? Vamos lá. Só um minuto aqui para a gente fazer um ajuste. Vamos preparar aqui novamente nosso microfone. A gente tem um microfone aqui de mão, olha lá, ó. Peraí, Mauro. Ajuste no ar, Peraí. Não, continua aí, Mauro. Isso a Globo não mostra, né? Vai lá, Mauro. Vamos aqui, ó. Quais os padrões você acha que a gente tem que deixar, ou quem sabe a gente até já deixou, que a gente não usa mais? O que você acha? Você lembraria alguma coisa assim que a gente abortou daqui da ideia? Nossa, Mauro, não lembro. O microfone condensador. O microfone condensador que ficava. Olha, eu gostava daquele som, mas a prática de ter. Adorei. O que ele está falando é que a gente usava inicialmente um microfone único. Ali atrás, né? Com condensador e tal. Eu gostava muito do som, mas eu falava que eu sou mais calor, né, do som. Mas a prática do sem fio é muito bom. Eu acho que a gente ganhou mobilidade. A gente conseguiu entrevistar pessoas usando esse microfone e eu acho que essa técnica aí a gente avançou pra caramba. Sim. Uma coisa que a gente no início teve e a gente logo ali de cara percebeu era que a gente queria fazer episódios muito curtos. Sim. Né? Exceto o primeiro, que a gente se deu o direito de fazer 1 hora, a gente queria fazer menos de 30 minutos. Foi. Mas a gente viu que a gente não consegue. A gente não cabe em 30 minutos. Como diria meu pai, a gente não cabe. Língua não tem osso, a gente fala mesmo, mano. Então a gente não cabe, pessoal. Eu tenho um amigo que fala, 40 minutos. Outro dia vocês soltaram de 52 minutos. Ale, desculpa, a gente não cabe em 30 minutos, tá bom? Ó, declarado aqui a nossa dificuldade, né? Novamente 40 ali, ó. Olha lá, ó, mais um 40 aí como nosso marco.
Eu acho que também a gente teve algumas ideias ali no início de temáticas que, quando eu trouxe, assim, não, 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 esse tema aqui a gente soube riscar logo de cara. A gente raramente enfrentou um tema que a gente não estava confortável, Sei, né? Então, a gente conseguiu ali de cara eliminar algumas ideias e acho que a gente ganhou com isso, esse sei. padrão que a gente avançou, não é? Legal. Vamos agora, então, para uma pergunta aqui, ó, uma pergunta que acho que é para a gente colocar uma reflexão grande. O que você insiste em manter que já não faz sentido? Você acha Aqui que. dentro ou lá fora? Eu acho que agora a gente pode ampliar, né? Por exemplo, se eu trouxer, por exemplo, para a minha condição de treinamentos. Uma coisa que eu estava querendo fazer era definir para os meus clientes alguns projetos básicos, né? Por exemplo, eu aprendi com outros treinadores em ter os treinamentos pré-prontos e eu saía ofertando isso. Sim. Não tive muito sucesso. Quando eu comecei a catar o que eu realmente sabia fazer, que era personalizar treinamentos, aquilo começou a evoluir. Sim. Sabe que dentro da Nous, a gente, assim, eu montei um ecossistema e agora eu não queria, a ideia era não vender mais produtos soltos. Tá, Então, vamos supor, quando você contratar, você vai contratar o ecossistema, tá, né? Então, geral, ou seja, você não vai comprar mais um site, eu vou montar todo um ecossistema. Só perfeito, que meus clientes me procuram, Wagner, pô, precisam fazer um site, é pontual, é para isso. entendi. E é fora daquele projeto, era porque ali cabia um site, de repente ele vai fazer um lançamento e ele precisa de uma landing page. E aí eu tive que voltar para trás e falar, tá bom, vamos Tudo vender bem. ainda algum projeto Joia, solto, joia. mas o foco principal é o É o ecossistema, ecossistema. Talvez não né? ainda para esse formato de cliente, mas esse projeto vai caminhando, vai Exato. ganhando corpo. Legal. Então, já que a gente está falando aqui que 40 é um número emblemático para a gente comemorar, vamos falar um pouco quando a gente prepara novos ciclos, né? Está terminando. Falta pouco, Mauro. Você tem 10 minutos. Tá bom, vamos falar de futuro então. Tá, Toda vez que a gente fala que a gente está conectando com o passado, é o primeiro passo para a gente falar do nosso futuro, né? exato. Então, planejar com base numa experiência real. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é exatamente Eu isso. acho que é isso. Quando a gente olha, Mauro, para uma coisa e vê que ela. Lembra da montanha? Hum, Se ela fez isso, quando ela tá fazendo isso, e se. Tem hora que precisa acabar, sabe? ciclo de vidas, né? Ciclo de Exato. vida São de ciclos. produto, né? Lembra que Ciclo eu de vida. falei? Para mim, as coisas têm que ter começo, meio e fim. E tem hora que chega a É, hora do fim. você sabe que tem gente que defende que é começo, meio, fim e o after. Tá bom. É muito você isso, Mauro. E o after. É muito Tem Mauro gente que isso. economiza no fim para deixar o after maior, né? Boa. Legal, legal. Ah, Quando a gente fala também de rever o passado, ele serve como um ajuste de rota, né? A gente está vivendo isso nas nossas vidas, de uma maneira geral, mas no cafeína com uma incidência maior, né? A gente tá pensando o que seria isso para fazer mais 40 episódios, né? A gente e eu te está em pergunto, dúvida. Mauro, seria mais 40 episódios? Será? O que vocês acham? Será que a gente merece seguir? Saberemos logo mais. Ok. Outra situação também é sobre a clareza de direção, né? Eu acho que a gente aprendeu, a gente comentou isso aqui, no meio do caminho a gente foi fazendo alguns ajustes, a gente recebeu alguns inputs externos de dicas, comentários. Eu lembro, né, que você recebeu, se não me engano, era namorado da sua sobrinha, que ele veio aqui e deu uns toques para gente, porque ele é É, consumidor de podcast, então ele deu sim. uns toques para a gente, foi muito legal aquele momento. É, o pessoal da Conteúdo Demais, acho que quando chegou ali com umas dicas para a gente sobre patrocínio, sobre de que maneira a gente formatar aquilo para a internet. Então, a gente tem um momento de troca muito legal que é o ajustar a É, direção, né? Não é necessariamente o destino, mas é o caminho que nos importa. Acho que o destino ele vai é, sendo aberto é pelo, aquilo que né? eu falei, né, Mauro? É planejar, executar, analisar, né? Então, fazer uma análise de tudo que. O futuro se constrói quando a gente olha o passado e Sei, sei. consegue compreendê-lo, né? Exato. Acho que é E muito aceitar, legal. né, Mauro? Tudo que. Que deu certo, ou talvez não Ou tenha talvez não dado, tenha né? dado. Bacana, legal, legal. Cada vez mais a gente está falando aqui sobre o valor de honrar o nosso caminho, Sim. né? Porque se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi, né? Eu acho que honrar o caminho é o grande tesouro da história, porque você ter escolhido começar já é um processo de vitória. Sim. Você ter insistido naquela caminhada mesmo que a gente não tivesse um aplauso, por exemplo, né, logo de cara, a gente falou no nosso episódio 37, né,
que às vezes é seguir mesmo sem ter o aplauso, Sim. eu acho que também é um processo aí de perseverança que a gente vai constituindo e aprendendo, né? Isso é muito Sim. bacana. Eu tenho vivido isso muito na minha carreira com treinamento, porque muitos projetos que eu estou fazendo hoje, eu consegui ter plantado ele lá, antes da pandemia. Sim. Né? E aí continuam me chamando para personalizar projetos, isso tem virado ali a minha marca e tem me deixado muito feliz, né? Sim. Muito legal. Estamos chegando aqui no encerramento, né? Então, antes de correr o próximo passo, pessoal, reconheça o caminho que te trouxe até aqui. Acho que essa é a nossa grande mensagem do episódio de hoje. E vamos falar um pouquinho aqui, que acho que é uma coisa que você, para encerrar, né, que eu acho que tem muito a ver com você. Você é uma pessoa que tem gratidão por tudo aquilo que você faz, né, meu amigo? Sim, Eu acho sim. que Eu acho você reflete que, isso. sim, você sabe que o lance da gratidão faz parte do que você me perguntou lá atrás de comemorar, de, né, os marcos e tal. Então eu acho que quando a gente mentaliza a parte da gratidão, né, a gente está sempre pensando lá na frente. Né? E você sabe que eu sou muito grato, Mauro, ali, por tudo que a gente construiu. São 40 episódios, né? Como diria, se meus joelhos não doessem mais, mas Adorei. valeu a pena, não Valeu é? a pena, sim, valeu a pena, com Então, certeza. você quer falar? Ó, pessoal, eu estou aqui, a gente está aqui se segurando porque é o último episódio, né? Gente, 40 é um número muito doido, e a Cabalístico. gente sabe o que a gente falou? Acho que eu tenho falado nesse episódio sobre planejar, executar e analisar. E a gente analisou, a gente Analisou, analisou, analisou episódio por analisou. episódio, usou a Pô, IA para analisar cada episódio. exato. Aí a gente trouxe tudo que a gente viveu. Aí a gente pensou, né, nesse primeiro passo que Exato. foi vamos melhorar a A tecnologia. tecnologia, a gente aprendeu também essa caminhada Pô, a gente tem aqui tecnológica. todo um estúdio Tivemos e o investimento mundo nesse tá ficando material. muito pequeno. Aí veio conteúdo é mais, E aí a gente está né? analisando e a gente chegou ao raciocínio que acabou. Acabou o quê, Wagner? Acabou-se uma Acabou temporada, meu uma amigo. temporada, pessoal. Pessoal, vamos lá então. Essa temporada, essa primeira temporada, durou 40 episódios. Eu quero mais café. E é ela que acabou, tá bom? Mas não acabou Cafeína Criativa, por Gente, favor. então vamos lá, muita coisa vem por aí, né, Vem Mauro? novidade pra caramba. Então a primeira delas é que a partir de agora teremos temporadas, é isso mesmo, Mauro? Temporadas. A cada 10 episódios, nós vamos nomear uma temporada fechada. Antes disso, até agora a gente não tinha usado esse termo temporada. A gente foi produzindo muito malucadamente ali nas nossas agendas, meio com consistência nos temas, mas a gente nem se ligou, Não, né? Será que temporada? Não, não, a gente A foi gente fazendo. pensou em marcos de 10 em 10, mas nada disso. Nada que Né? constituísse Mas, uma temporada. exato. Hoje o Mauro estava ali e aí ele falou a palavra temporada. Gostei, e escrevi. Aí ele foi falando, falei, não, Mauro, temporada. Não, mas não, agora a gente está declarando. Então, temporadas, próximos 10 até os 50. A gente vai fazer entrevistas, a gente quer focar muito em entrevistas, a gente já tem aqui uma listinha de pessoas que a gente quer trazer aqui para entrevistar. A gente também vai ter o Cafeína na Rua. Boa! Que é um projeto que a gente quer tirar, a gente quer sair do estúdio e ir para lugares. Já pensou a gente lá na Paulista no Domingão? Já pensou a gente no Ibirapuera? Já pensou a gente no museu? Já pensou a gente dentro de uma cafeteria? No zoológico. No zoológico. Comendo hambúrguer. No estúdio de música de alguém, né? Exato. Então a gente quer sair daqui, a gente quer ver a rua com cafeína. E eu faço um convite, Mauro. Qual? Se você quer fazer parte do Cafeína, acha que sua história é legal de ser contada, entre em contato com a gente. Exato, fala com a gente. Se não quiser mandar ali no direct aqui do YouTube, vai lá no Instagram, Cafeína Criativa Cast. E vai no direct ali, ó. Usa o direct e chama a gente para a gente conversar. E uma outra coisa que a gente também vai fazer, que é uma dica que veio do seu sobrinho, lembra? Sim. Da gente fazer os cortes, né? Os recortes do episódio, e a gente lançar ali aqueles recortes durante a semana. Que também vai ser um avanço tecnológico para a gente, que era uma coisa que a gente estava muito na dúvida de fazer ou não. Né? Tem muita novidade aí. Mas o bacana é, a partir do 41, já é a segunda temporada. Pois é. Lembrando para vocês que a primeira temporada durou 40 episódios. Só que agora são menores, né, Mauro? Agora a gente resolveu... 10 em 10. Eu estava falando para ele que tem um seriado que eu e o Fábio, a gente já assistiu bastante, que é um seriado chinês,
que tem lá 20 e tantos episódios, uma temporada, Olha né? só. Aí entra na segunda temporada, mais 20 episódios, né? Interessante que a maneira deles encararem o que é temporada meio que era o jeito que a gente estava pensando, né? Sim, Porque a gente não estava se ligando nisso. exato. Né? A gente teve férias, às vezes 2 semanas que a gente se deu de férias. Sim, A gente já chegou a gravar vários episódios. Para a gente poder descansar, a gente gravou, sei lá, 6, meia dúzia de episódios. exato. E a gente descansou, e vocês não notaram. Sim, Né? A gente achava que esse não tinha que ter corte. Mas já teve situações que, tecnicamente, a gente não conseguiu subir um episódio, aí deu uma mancadinha ali na semana. exato. Teve situações que a gente não tinha agenda mesmo e os nossos episódios acabaram, a gente ficou ali uma semana sem gravar, sem ir para o ar. Mas a maioria das vezes a gente queria cumprir, semana a semana. Tá bom? Exato. A gente vai ter essas pausas aí, vai ter as entrevistas, vai ter o Cafeína na Rua, vai ter os recortes e mais novidades vêm. E me pergunto, se eu quiser ver, aonde que eu vejo esses episódios? Primeiro no YouTube, né, que é onde a gente posta direto Cafeína Criativa Cast, mas você pode acompanhar os lançamentos pelo Instagram, Cafeína Criativa Cast também. E a gente tem uma parceria muito legal com o pessoal do conteúdoemais.com.br, que é um portal, vocês vão lá ter um monte de acesso legal de informação bacana. Tem esoterismo, tem numerologia, tem muito empreendedorismo, fala muito ali também sobre marketing, fala também sobre comportamento, sobre liderança, tem vários colunistas lá dentro. E o Cafeína é um desses colunistas lá Sim. dentro. Pessoal, temos ali, novas ideias, novas coisas que também vem fora isso. E quem for da área de empreendedorismo, quiser chamar a gente ali, a gente vai vir com muita Por coisa. favor. Queria fazer um jabazinho de novo que eu tenho feito aqui. Queria falar sobre uma página nova que eu criei, que é o Wagner Tonelli, Wagner com W, Wagner Tonelli OFC. Oficial. Tá bom? E lá eu tenho trazido muitas coisas ali sobre o marketing digital, sobre jornada de cliente, sobre como produzir conteúdos, como melhorar os conteúdos, melhorar suas métricas. Que também é uma nova guinada da Agência Nova. Exato, exato. Então, Wagner agora como mentor, Wagner como produtor de cursos, Joia. Wagner como instrutor. Vem aí. Tá genial, bom? genial, bacana. E você, Mauro? Ó, o que eu tenho que falar também é que com essa nossa parceria, eu também tenho revisitado os meus negócios, a minha empresa, e o Comusicar ele tem ganhado novos formatos. Né? Então, se quiser também me acompanhar, comusicar.com.br. E ali eu tenho trazido muita coisa sobre treinamento, educação corporativa de uma maneira em geral. E o meu jabá tem sido comunicação ruim, custa caro. Me chama que a gente vai melhorar as relações aí entre os colaboradores. Fechou? Meu amigo, agora eu quero falar uma coisa. O quê? Tivemos uma temporada. Uma temporada inteira, meu amigo. 40 episódios. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vamos terminar aqui dando uma brindada? Você colocou café pra você também? Eu coloquei aqui, ó. Pessoal. E ele não comeu o docinho para não sujar o dente, não hein? vou sujar, imagina, ó. Pessoal, agradecemos o impulsionamento que vocês têm nos dado. Alguns amigos vêm para a gente pelo WhatsApp. A gente sabe que tem episódio que bomba, tem episódio que não, mas a consistência do feedback que a gente tem recebido nos manteve aqui, sabe? A persistência da gente saber que a gente está ajudando alguém. Isso é muito legal. É isso aí. Quanto mais gente a gente puder ajudar, melhor ainda. Fechou? Pessoal, grande abraço. E até a próxima temporada. Até a próxima temporada. Um abração, um abração. Tchau, tchau. Momentos cafeinados virão.